no seu descansar, no seu levantar, no seu abrir os olhos, no seu respirar. Que você possa ser grato pelo dom da dádiva da vida. A bênção do Senhor é a batida de cada coração, pois o Senhor Ele se inspirou em nossas narinas. Através de um homem, esse fogo até hoje tem contaminado cada um de nós. Esse fogo de vida, que só Ele é o dono da vida e da morte. Então que possamos ser gratos por essa oportunidade de estarmos aqui, usando aquilo que Ele nos deu, o dom de respirar, a dádiva da vida, para adorá-lo e exaltá-lo, engrandecer o nome de Yeshua, o Senhor Deus, Yeshua HaMashiach.
possa sentir a presença de Yeshua. Pois Ele é contigo, Ele é por ti, Ele jamais te abandona. Que o seu coração verdadeiramente seja um altar que queima diante dele. Que a condição de Yeshua HaMashiach. Nossa mãe. Aleluia, glória a Deus. Shalom, meus irmãos. A presença linda, maravilhosa do Senhor está aqui conosco, né? É tão gostoso. A igreja não está cheia, mas está cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vou trazer a palavra da terra dessa noite. Gênesis capítulo 4. Amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, depois de uns tempos, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de... E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Amém? Queridos, quando o Senhor foi receber aquela oferta, ele não olhou para a oferta. Quando Caim e Abel vieram para ofertar ao Senhor, aqui fala bem claro que o Senhor, ele olhou para a pessoa e depois olhou para a oferta. Ele olhou para o coração de Caim, ele olhou para o interior de Caim e ele não se agradou, ele não aceitou a oferta. Quando ele olhou para Abel, ali sim, ele olhou para a sua oferta e ele aceitou. O Senhor, ele quer o melhor de nós. Qualidade, quantidade, ele não importa, irmãos. O nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata. Nós temos que entender que ele não precisa de nada da gente. Nós, sem o Senhor, nós não somos nada. Nada. O Senhor, sim, a gente, ele continua sendo o Senhor.
Sabe o que o Senhor quer da gente? É o nosso verdadeiro interior. Essa oferta aqui, ó, que vem de fora. Prepara o seu melhor. Prepara sorrindo. Prepara contente. Entrega a sua oferta verdadeiramente. Porque o pastor, ele não está vendo como está vindo o seu dízimo nem sua oferta. A igreja vai aceitar o Senhor. O pastor vai aceitar a sua oferta. Mas como está vindo a sua oferta hoje? Como está vindo o seu dízimo aqui para a casa do Senhor hoje? Como está vindo o meu dízimo e a minha oferta para a casa do Senhor hoje? Está vindo como de Caim? Está vindo como de Caim? Negando para mim mesmo, pegando migalhas para dar para o Senhor, abrindo minha carteira e dando o mínimo, o que tem de menor lá, sabendo que o Senhor tem, sabe o que tem na sua carteira e sabe o que você pode dar. Se você tiver 5 centavos, R$1, não importa a quantidade que você tem na sua carteira. O que você tem que dar é o seu melhor para o Pai. Seja como Abel. Prepara a sua oferta. Prepara o seu dízimo. E vem adorar e vem entregar ao Senhor, no altar do Senhor, como Abel. Dá o seu melhor, irmãos. Dá o seu melhor. Porque dando o nosso melhor para o Pai, meu Deus, isso aqui foi lindo o que aconteceu agora. Esse mover, ele falou muito comigo. Ele falou muito comigo parando aqui, porque quando eu estava estudando isso aqui, hoje, o Senhor falou: não adianta pegar isso aqui, ó, e adorar e não subir daqui para cima, e não for para o Senhor. O que adianta? Que oferta é essa que você está dando para o Pai? Para chamar atenção para mim, para você? Não, você tem que pegar isso aqui, ó, e falar com Ele, adorar Ele, entregar o seu melhor para Ele. É só para Ele e para ninguém mais. Irmãos, foi lindo esse mover aqui. Foi lindo esse mover aqui que aconteceu aqui hoje. Até capela teve. Eita glória! Foi maravilhoso, Jesus. É isso que Deus quer. Deus quer o melhor. Deus quer puro. Deus quer suave. Deus me quer pura. Deus está falando comigo como está falando com vocês. Porque o que a gente fala para vocês, o que eu falo para vocês, eu falo para mim. Porque Deus toca em vocês, mas toca em mim. Porque antes de sair para vocês, vem e sai de mim. Ele trabalhou comigo para trabalhar com vocês. Então vem, irmãos. Vem com alegria. Vem com toda alegria e dá o melhor. Dá como Abel, dá o melhor para o Senhor, que Ele merece. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me
amado, Deus maravilhoso, te adoramos, te engrandecemos porque o Senhor é o amor da nossa vida. O Senhor é o dono do mundo, da nossa vida, de tudo que pertence. Tudo te pertence, Pai. Te adoramos por essa oferta. Te adoramos por cada um que está aqui. Adora, gente. Adora em espírito, em verdade. Oh, Deus, Ele está ouvindo a gente. Ele sempre ouve. Oh, Deus querido, majestoso Deus. Louvado seja o Teu nome. Te adoramos, Pai. Obrigada por essa noite, Pai. Tome cada um em suas mãos e guarda, Senhor Deus, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, família. Boa noite. Coloca a mão na sua cabeça. Repita comigo, Pai. Em nome de Jesus. Leva a minha mente cativa à mente de Cristo. E tudo que é puro, tudo que é suave, de boa fama, boa virtude, se tem boa fama, se tem algo de valor, tudo que é amável, tudo que é dócil, em nome de Jesus. Isto esteja impregnando a minha mente e os meus pensamentos. Ansiedade, preocupação, confusão, falta de entendimento. Em nome de Jesus, eu arranco agora da minha mente. E que o Senhor canaliza-nos ao Teu trono, Pai. Pois nós desejamos receber revelação, conhecimento, entendimento, sabedoria do Senhor, clareza do Senhor. Pai, permita-me ver para que eu possa aprender a viver, pondo em prática tudo que eu tenho aprendido do Teu reino. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite única e singular, preparada por Ti desde a eternidade, para que eu nunca mais seja o mesmo, mas antes volte para o meu lar, diferente de como eu entrei aqui. Eu me entrego com tudo que tenho, com tudo que sou, e eu declaro que eu sou Teu e Tu és meu. Fale comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastora Cláudia, Sara, os apóstolos, Márcio e Jonathan, José Roberto, Juliana, Ágata, Dudu, Jonathan, Jefité, Thierry, Larissa e Verônica. Eles viajaram para Salvador, alguns já estão lá, outros estão a caminho ainda. Então lembrem de cobri-los em oração, como corpo, como igreja. Já estão liberados para prosperar o poder de Deus naquele lugar, para estarem guardados e protegidos pelo Senhor na ida, na estadia e na volta. Mas que possamos lembrar dos nossos irmãos, que eu também creio que o Espírito deles também está aqui conectado conosco. Então, em nome de Jesus, que tudo corra bem lá. Depois a gente possa compartilhar uns com os outros os testemunhos do que aconteceu lá e do que aconteceu aqui. Então, nossos irmãos estão viajando e nós continuamos aqui na nossa missão. Vamos continuar falando sobre o monte do governo, o monte da política, especificamente falando do povo Girgazeus, e depois eu dou mais avisos, mas por enquanto é isso. Feliz por você estar aqui, glorifico e louvo muito ao Senhor por sua vida, porque apesar de todos os ataques das trevas, para desanimar, tirar força, tirar energia, tirar o ânimo, a motivação e tirar a coragem, a ousadia para que não possamos frutificar nesse tempo. Vocês continuam firmes, de pé, em nome de Jesus, constantes, perseverantes no conhecimento, na graça do Senhor. Então, que essa bênção esteja sobre a sua vida e o Senhor possa te recompensar, o Senhor possa te responder, o Senhor possa te dar direção em nome de Jesus. E
que essa noite seja realmente singular e você não se sinta de fora e que você não fique perdido e sem entendimento ou sem resposta. Mas que Deus confirme cada palavra e manifeste sinais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 1 a 11. Eu vou ler só o versículo 1 e 2. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Estamos falando dos nossos inimigos, e estamos falando da área geográfica onde o Senhor deseja e irá te posicionar. Estamos fazendo uma analogia com o período que o povo saiu do Egito, passou pelo deserto, entrou na terra prometida, com o período onde nós éramos escravos do pecado, fomos libertos e fomos chamados hoje para viver, estabelecer o governo do Senhor, aonde o Senhor nos colocar. Um conselho que eu já quero abrir aqui, como parênteses para vocês, que eu conversei com alguns acerca da última lição. Eu falei aqui sobre o poder judiciário, legislativo, executivo. E o quarto poder eu nem cheguei a citar, eu citei nas aulas anteriores. Alguém lembra qual é o quarto poder? Considerado o quarto poder a mídia, que é o primeiro povo que nós já tratamos aqui, do povo heteu, que é o monte da mídia ou monte da comunicação. E aqui eu falei um pouco sobre a base, sobre o meio e sobre o topo dessa montanha. E aí eu falei um pouco sobre o poder executivo, onde tem o presidente, os ministros, onde tem nos legislativos 513 deputados federais representando o povo por estado, e onde tem 81 senadores, onde tem cada 3 senadores representando um estado específico. E depois falei do poder judiciário, e onde tem 11 ministros no STF, e depois suas classes, seus tribunais, lá do monte da política, lá no topo. E quando eu falei sobre isso, eu conversando com alguns depois, alguns falaram assim, uns falaram que não entendeu nada, porque não gosta de política, outros falaram que não gosta de política, e outros passaram a entender e perceberam que é um conhecimento complexo, é amplo, mas o que eu quero justamente trazer para vocês aqui, irmãos, dentro desse parênteses que eu acabei de receber do pai aqui, é que vocês pesquisem sobre tudo, aprendam sobre tudo, busque ter conhecimento de todas as coisas. Aquilo que é bom, você guarda, aquilo que não presta, você deixa passar. A palavra fala, não rejeitai as profecias. Você deixa passar o que não provém de Deus, e o que provém de Deus você guarda. Então isso aqui serve até mesmo para que você possa se sair bem numa conversa. Você não precisa ser mestre em todas as coisas, mas às vezes você que tem uma certa dificuldade, o Senhor está me levando para esse assunto. Eu creio que Deus vai falar com você, está falando com você. Eu não ia nada, mais uma vez, não ia falar nada sobre isso, mas se Deus abrir esse parênteses, esse conselho é para você que está aqui ou que está online, que tem dificuldade de se relacionar. Você que tem dificuldade de se ver participante de um grupo. Você já orou sobre rejeição, você já orou sobre bastardia, você já orou sobre paternidade, mas você continua tendo essa dificuldade. Lembra dos três coisas que nos faz sofrer? Uma delas é a má administração. E às vezes você não sabe administrar os seus relacionamentos. Às vezes você senta em um grupo que o assunto é futebol e você não entende nada de futebol. Só que no assunto de futebol, quando você pesquisa, pega isso, é um código. Quando você pesquisa, ainda que seja pouca coisa sobre futebol, o Senhor pode usar esse assunto para que você fale sobre ele. E às vezes você fica querendo trazer o assunto só para dentro da igreja, mas na verdade você precisa levar o assunto da igreja para dentro de todos os assuntos. Então, se você pesquisa um pouco que seja sobre política, você estiver sentado, reunido com 2 ou 1 pessoa falando sobre política, você tem
como trazer o assunto do reino de Deus para dentro do assunto de política. E é isso que o Senhor espera de você. Se você está falando de maquiagem, mas eu sou homem, eu não entendo nada. Uma vez eu conversando com um mecânico, dizendo que ele senta numa roda, ele com a namorada, e ele fala de um monte de maquiagem, um monte de coisa, as amigas da namorada dele ficam tudo, nossa, você conhece tudo isso? Ele eu já estudei um pouco sobre isso. E quando você estuda sobre assuntos específicos, você tem uma oportunidade de levar o assunto do reino de Deus para aquele assunto. E você não é visto como uma pessoa chata, que fica só querendo falar de igreja, igreja, igreja. Você não precisa falar de igreja. Você coloca o reino de Deus dentro de todos os assuntos que você estiver conversando, diretamente ou indiretamente. Então, quando se fala em política, é o assunto mais importante que você precisa aprender na face da terra, é política. Sabe quem é o rei que atua no meio desse povo de Gazel? É Lúcifer. Estamos falando de um espírito chamado, reconhecido como o espírito do anticristo. Ele é anticristo, ele quer acabar com a visão de Cristo em todas as áreas do mundo. Ele usa o quê? O governo. Ele usa a monarquia, a aristocracia, ele usa a democracia, ele usa qualquer tipo de império, qualquer tipo de poder, qualquer tipo de governo. Presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, ele usa qualquer tipo de governo para acabar com a visão do reino de Deus. E através do governo ele entra na mídia, ele entra na educação, ele entra na saúde, ele entra na igreja. Através do governo ele entra na economia. Então nós necessariamente devemos ter uma obrigação de entender pelo menos algo sobre política. Por mais que você não goste, por mais que você não aguenta ir para a feira em tempo de campanha, recebendo aquele monte de santinho, aquele monte de falsidade vindo sobre você, aquele monte de sorriso falso, que quer o seu voto, depois some, vaza, nunca mais você vê, igual filhote de pombo. Por mais que você deteste isso, por mais que quando você está assistindo a sua TV aberta, se você assiste ainda, né? Eu já tenho uns 7 anos que eu não assisto TV aberta, a não ser que quando é futebol, ou algo muito importante que eu sei que vai passar e eu vou me preparar para assistir. Esses dias eu perguntei para a Eloá, você conhece o Silvio Santos que morreu agora? Não. Você conhece o Gugu? Não. Você conhece a Angélica? Não. Você conhece o Xuxa? Não. Você conhece o Luciano Huck? Não. Conhece o Faustão? Não. Você conhece a Ana Maria Braga? Não. Fátima Bernardes? Não. William Bonner? Não. Por quê? Porque nem caso não é TV aberta. Então não conhece nada sobre isso. E a minha TV aberta lá em casa é YouTube, porque eu escolho o que eu quero assistir. Eu tenho a TV Box, eu coloco o que eu quero assistir. Se eu quiser pesquisar sobre o reino de Deus, é só colocar lá o reino de Deus, vai ter vários assuntos, eu vou escolher, vou estudar sobre o reino de Deus. Se eu quiser ver sobre política, eu vou ver todas as notícias do dia, eu vou assistir os vídeos sobre o reino de Deus. Eu escolho, eu tenho domínio sobre o que entra na minha casa, sobre o que passa na minha televisão, sobre o que eu pesquiso no meu celular, porque eu estou exercendo o governo. Eu estou representando o reino de Deus. E a minha casa pertence a ele. Então não é uma emissora de TV que vai decidir o que eu tenho que assistir ou não. Uma vez eu liguei a TV aberta do pai, volta. Não tem como voltar não, isso aí nem no YouTube. Então, irmãos, você precisa pesquisar um pouco sobre tudo, sobre todas essas coisas. Não se envolva, mas pesquisa. Aquilo que você foi chamado para se envolver, você recebeu uma palavra rema do Senhor, você deve se envolver, porque é a palavra de Deus. Tempo atrás, 3 pessoas estavam em uma situação onde eles precisavam atravessar um rio, e eles tinham muita fé. E eles falaram assim, nós temos muita fé e nós precisamos muito atravessar esse rio, e não tem condição de atravessar ele hoje. Mas eu lembro da palavra de Deus, que está escrito que Pedro, certa vez, ele estava no meio da tempestade, Jesus estava andando sobre as águas, e ele foi, se encheu de fé também, pisou na água, ficou de pé e andou sobre as águas. Então vamos fazer isso. Nós temos fé? Você tem fé? Você tem fé? Temos. Então vamos fazer isso. Foi lá, pisou na água, o que aconteceu? Eles afundaram e morreram os 3.
nesse país, na época, levantou um questionamento sobre um Deus que rejeita os seus filhos, um Deus que rejeita aqueles que têm fé nele. Mas nós precisamos aprender uma coisa: palavra rema é palavra dirigida, palavra direcionada, palavra que foi lançada diretamente sobre a sua vida. Até no deserto, Satanás falou assim: se você é filho de Deus, use o Salmo 90 e pula daqui, porque lá está escrito que dará a ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles vão te guardar, eles vão te proteger. Jesus falou o quê? Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você precisa depositar fé e confiança naquilo que o Senhor mandou você fazer. Então você não precisa nem deve se envolver em todas as coisas. Pesquisar sobre tudo você pode, se envolver não. E antes que você se envolva com pesquisas de coisas muito ocultistas, esotéricas ou coisas muito desse tipo, por favor, não estou te dando liberdade para isso. Claro que você vai chegar: pastor, fiquei sabendo de um assunto assim, assim, assado. Posso pesquisar? Fulano, Beltrano. Assim como tem várias pessoas que me procuram para fazer um curso que eu procuro. Pastor, posso fazer um curso com esse pastor tal? É isso que nós aprendemos e devemos fazer, debaixo de uma bênção de Deus. Estou falando sobre você falar sobre futebol, sobre maquiagem, sobre coisas. Lembra que eu falei aqui dos 3 níveis de pessoa? O primeiro nível é pessoas mesquinhas. Ela trata de quê? Outras pessoas, só sabe falar dos outros. Pessoas normais conversam sobre coisas. Você senta com a pessoa fala sobre carro, a pessoa fala sobre filme, a pessoa fala sobre a igreja, a pessoa fala sobre educação, a pessoa fala sobre política, fala sobre coisas. Normal. Pessoas acima da média falam sobre projetos, planos, investimentos, futuro, profecias. Pessoas acima da média. Pessoas que já pensam a curto, médio e longo prazo. Pessoas que pensam em algo que o Senhor lançou lá atrás sobre a vida dela e ela já está pensando como que vai botar em prática, como é que vai fazer, o que ela tem que começar a fazer, o que ela tem que deixar de fazer. Pessoas acima da média. Mas não seja pessoas mesquinhas, seja pessoas normais, pessoas normais. E quando você pesquisa sobre tudo, isso vai ajudar no seu relacionamento. Estou quase fechando parênteses. Isso vai te ajudar no seu relacionamento. Porque no meio de um grupo, você não vai se sentir de fora. Você não vai se sentir não visto, não reconhecido, porque você vai ter um assunto a tratar aquele respeito. E outra, você vai ter a oportunidade de colocar Deus nesse assunto. Quando eu tive uma barbearia, eu começava cortando o cabelo do cliente, e aí eu já orava aqui: Senhor, dá uma oportunidade para eu entrar num assunto e colocar o Senhor lá dentro. Todo cliente que entrava, eu já orava na mente. De repente o cliente falou assim: rapaz, hoje está o sol quente, né? Opa, o sol da justiça, a luz de Deus. Vamos entrar. Tá, rapaz, calor mesmo, só Deus, hein? Nessa hora aí a gente precisa de muita água, opa, água da vida. Daqui a pouco a gente vai entrando e entra no assunto de Deus. Você lembra que a água do Senhor é refrigério, você lembra de várias coisas. E você vai entrando, porque você está falando de calor, simplesmente de sol você coloca Deus. Aí você pode até entrar em meteorologia, você pode até falar em clima-tempo, porque você pesquisa um pouco sobre isso. Eu fiquei sabendo hoje que ainda vai... Você está falando que está muito calor, né? Mas eu pesquisei um pouco sobre o clima, e amanhã falou que vai aquecer 4 graus. E depois vai chover. Poxa, eu tive que sair, não está falando que vai chover não, mas você acredita em Deus? Você sabia que você pode orar e pode não chover? O que aconteceu comigo, e você dá um testemunho. Você coloca Deus em cada assunto, e ainda que você não coloque Deus, você está compartilhando da sua personalidade de filho de Deus. E as pessoas vão olhar para você: interessante, uma pessoa que eu gosto de conversar. E você vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Eu estou falando isso diretamente para as pessoas mais tímidas, para as pessoas que têm mais dificuldade de conversar. Pessoas que acham que o mundo não olha para ela. Pessoas que acham que ninguém gosta dela. Pessoas que acham que não é reconhecida por ninguém. Pessoas que acham que, enfim, não sabem nem por que está vivendo, não sabem nem o que está fazendo nessa terra. Simplesmente porque não consegue se relacionar. Esse é um conselho para você. Pesquise sobre tudo e você terá assunto para conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto
E se Deus te trazer uma palavra rema, entre com a mensagem dele e apresente-se como filho de Deus em cada assunto. Fechando parênteses, em nome de Jesus. Falamos aqui sobre o que significa o governo, falamos sobre os tipos de governo, regimes de governo, falamos sobre sistemas, falamos sobre o poder executivo, legislativo, judiciário. E eu falei sobre o que significava política. Vem da junção de duas palavras gregas, polis, que significa cidade, e tikos, que é um bem comum dos cidadãos. Ou seja, governo das cidades para o bem comum dos cidadãos. Também vem de politeia, que significa organização de cidades. Esse é o termo, o significado de política. Então, se você quiser saber sobre política, você sabe que é o governo de cidades que busca o bem dos cidadãos. Então hoje tem muitos políticos profissionais que até pensam em fazer o bem das cidades, mas não fazem, não administram bem as cidades, muito menos cuidam dos cidadãos dessa cidade. Então o que essas pessoas estão fazendo lá? Não receberam a palavra rema. Muitas delas estão lá por causa de dinheiro, muitas delas estão lá por causa de reconhecimento, muitas delas estão lá por causa de fama, muitas dessas pessoas estão lá para representar um grupo que não é o reino de Deus, para representar uma classe que não é o corpo, a igreja de Deus. É por isso que nós precisamos nos envolver em política. Nós iniciamos a lição passada aqui falando sobre cristão e política não se misturam? Sim, porque nós somos chamados para governar, reinar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a vegetação, sobre toda a terra. Ou seja, nós somos chamados para exercer política, governo sobre todas as cidades, buscando o bem de todos os cidadãos. Nós somos chamados para sermos políticos. Por mais que você não queira, mas o seu chamado existencial é para exercer política na face da terra. Você traz o reino de Deus sobre cada cidade, sobre cada lugar, sobre cada geografia, sobre cada localização, buscando o bem maior de todos. Esse é o nosso chamado. Jesus era o maior político que existiu na face da terra, porque ele veio trazer justamente isso, o governo do bem de Deus sobre os povos. E ele falou: vocês vão a povos e a nações, curando enfermos. Curar é um bem maior para o povo? Hã? Curar não é um bem maior para o povo? Expulsar os demônios é um bem maior para o povo? Libertar os cativos é um bem maior para o povo? Deus nos chamou para fazer um bem maior para o povo, ou seja, mais uma vez, exercer o quê? Não fala assim: eu fui chamado para ser político de Deus. Agora quero ver você falar que não gosta de política. Quando você chegar em casa, você se olha no espelho, você vai ver um político do reino de Deus. Essa é a palavra que Deus lançou sobre cada um de nós. Nós precisamos representar esse reino. Nós somos chamados para representar esse reino. Se Deus falar bem assim: agora eu vou te colocar em um monte de influência do governo, onde você vai me representar neste monte. E você não vai representar o reino somente em pessoas, na igreja e em alguns lugares específicos. Você vai entrar verdadeiramente dentro dos poderes da sua nação, porque você vai me representar lá dentro, seja no legislativo, judiciário ou executivo. Aí você se levanta como um político profissional dentro da visão do reino e dentro das leis terrenas. Você exerce o governo de Deus dentro das leis terrenas, executando-as, criando-as ou pondo em prática ou garantindo-as dentro dos três poderes.
se você recebeu essa palavra. Se você não recebeu, você continua sendo político, representante de Deus. E o que Provérbios fala sobre governo? Provérbios 29, versículo 2 fala: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Você está feliz com a política atual da nossa nação? Não. Significa que o governante é bom? Não. E o que nós precisamos fazer para que não possamos reclamar mais, mas sejamos um povo alegre, conforme a palavra? Os nossos governantes precisam ser o quê? Honestos. Ainda que você não foi chamado para estar lá como um governante honesto, é você que coloca ele lá. E como eu já falei aqui, se você chega no drive-thru, você chega lá e fala assim, me vê qualquer coisa, aí vem um pão com salada somente, e você não pode reclamar, porque você que está escolhendo qualquer coisa. Oi? O sistema? O sistema que escolhe. Por que o sistema, ele pode até escolher, mas eu te respondo com uma pergunta. Se o sistema escolhe, por que ele tem poder de escolher? Oi? Porque o povo colocou ele lá. Pode até melhorar. O tema da nossa lição: o poder de influência da igreja para reinar sobre a terra, que ela tem, mas não usa. O sistema só tem poder sobre os povos quando a igreja não usa o poder que ela tem. Aí o sistema vai reinar, nós vamos continuar reclamando. E fica assim, Senhor, em nome de Jesus, muda. Mas é a igreja que precisa mudar. E nós temos aprendido aqui sobre escatologia o quê? Jesus vai buscar uma igreja capengando? Jesus vai buscar uma igreja derrotada? Jesus vai virar buscar uma igreja vitoriosa. O que nós lemos aqui em algumas lições passadas que está escrito em Apocalipse? Jesus voltará quando todas as coisas forem postas debaixo dos seus pés. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Então, o pé de Cristo é a igreja. Todas as coisas precisam estar abaixo do poder de influência, de autoridade, de governo da igreja do Senhor. É o nosso dever, a nossa obrigação. A nossa obrigação não é ficar reclamando, a nossa obrigação é se posicionar, ainda que não seja para entrar lá dentro da política e mudar a situação, mas que seja influenciando pessoas, estudando sobre o assunto, recebendo a direção de Deus sobre quem colocar lá e aconselhando pessoas sobre quem escolher. Não é cruzar os braços e botar lá 00 confirma, branco confirma, não é isso. Nós vivemos um país onde o nosso sistema de governo é a democracia, democratas, governo do povo. Então você que escolhe, todo o governo emana do povo. É nós que escolhemos. Mas o sistema não tem o maior poder do que a igreja. E como eu falei aqui, irmãos, por mais que possa ser demorado, por mais que... Senhor. Mas existe um poder sobre nós. Quando Jesus mandou de 2 em 2 as cidades, eles voltaram maravilhados. Nossa, Jesus, eu não sabia que eu tinha tanto poder assim. Rapaz, demônio manifestava, eu falava em nome de Jesus, demônio vai embora, demônio ia embora. As pessoas apareciam enfermas, com doenças, a gente falava assim, seja curado. E as pessoas eram curadas. Nossa, Jesus, foi tremendo. Jesus, por que vocês estão tão felizes? Vocês estão fazendo isso tudo em meu nome. Fiquem felizes por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Porque eu, pessoalmente, vi Satanás sendo lançado como um raio, como uma estrela, vindo como um relâmpago, lançado, expulso. Deus já está mostrando lá em Lucas 9 ou 10, não lembro, que nós temos
autoridade maior do que o próprio Satanás, que age como o espírito do anticristo através dos sistemas, através dos governos. Aqui nós falamos nas outras edições. Nós temos isso. Um poder maior do que isso, só por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, filho e filha de Deus para exercer autoridade, governo sobre a terra. Nunca esqueçam que Deus, quando criou Adão e Eva, ele falou: toma, a terra é sua. Você é o rei desse lugar. Você vai ser rainha desse lugar. Governe. O homem que entregou para Satanás, mas foi dado a ele. Quando Jesus veio, tomou de volta essa autoridade e entregou a chave na nossa mão. Ficou até melhor, porque não é só uma pessoa, duas como Adão e Eva, é o corpo inteiro. Quando você vai lá para Babilônia, Babilônia vem de uma raiz, de uma palavra que significa confusão. Por isso que vem a palavra Babel. Babilônia vem de Babel, que significa confusão. É onde a língua foi mudada e houve confusão e eles não conseguiram se comunicar. Porque Deus percebeu que o poder de unidade estava sobre eles. Eles estavam construindo aquela torre imensa, porque eles eram unidos. Deus estava mostrando que o mundo, as trevas, ou os filhos das trevas, conseguiram entrar em tamanha unidade ao ponto de conquistar poder na terra. Deus teve que trazer confusão através da mudança de língua. Deus está mostrando na palavra, até mesmo através dos erros, que o poder da unidade traz força sobre nós. É onde o corpo trabalha junto. Eu sempre falo aqui, ó, os olhos fitam o corpo, o cerebelo libera o comando para o ombro, para o braço, para o antebraço, para a mão, para os dedos, para eu poder beber essa água. É tudo trabalhando junto, o corpo todo trabalhando junto. Aí fica o problema que o olho vê, o ombro lança a ordem, o antebraço vai e a mão não vem. Deus esperando você se posicionar. Todo mundo está alinhado, todo mundo na visão, todo mundo se posicionado. Aí tem um que, meu Deus, bora! Aí se não quiser, Deus vai convidar outros para o casamento. Mas o corpo tem que funcionar, a obra tem que continuar, o poder tem que ser restabelecido, o governo de Deus tem que ser restabelecido, porque a vitória já é nossa. Quando Deus falou assim, vai lá porque a terra já é de vocês. Já eu repeti isso aqui várias vezes. A terra já é de vocês. Eu já manifestei poder através das 10 pragas, tenho cuidado de vocês em cada detalhe do deserto. Provei vocês 10 vezes no deserto, para entregar o que já é de vocês, está lá, ó, de vocês, vocês só vão avançar e expulsar o povo, só isso. Eles ficaram com medo de morrer no deserto. A maior dificuldade do ser humano é isso, da igreja do Senhor, é isso, é entender o poder que tem. Deus já está falando, Satanás já é derrotado, Lúcifer, seja quem for aí, esses principados potestades já são derrotados. Porque eu dei essa autoridade na mão de vocês para que vocês estabeleçam esse governo. Vocês precisam compreender isso, é isso que Ele espera de nós. Nós temos um poder imenso, irmãos, para mudar o nosso bairro. Deus já está manifestando sinais, porque Ele está nos chamando para fora. Nós temos esse poder, nós, não estou falando eu, não estou falando você, estou falando nós. Juntos. Só que às vezes é uma dificuldade, irmãos. Não estou falando como pastor desse lugar, não. Estou falando como entendido dos moveres aí afora. O mundo vai organizar uma festa junina ali, irmãos. É doação de lá, de cá, a prefeitura se reúne, o vizinho, o dono do bar, o traficante. Todo mundo se une e faz um festão.
E muitas igrejas, quando é fazer um evento pequeno para ajudar alguém, é uma dificuldade. Tem que ficar empurrando, dar choque, dar paulada, sei lá, para levantar, fazer correr, fazer se levantar. A Bíblia mesmo fala, Jesus mesmo fala, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Esses dias eu estava até vendo esse caso do Daniel Mastral aí, ó. Ele falou que ele ficava 6 horas fazendo um pacto, fazendo um ritual para que alguém pudesse se acidentar e sofrer um dano. Se é verdade ou não, nós sabemos, irmãos, que quem é das trevas paga um preço absurdo de entrar meia-noite no cemitério, cavar, buscar isso, fazer aquilo, e se não fizer apanha ainda, paga 20 mil, 30 mil. Nós vimos o vídeo lá do profeta Fabrício, 30 mil foi pago para tirar a vida de uma pessoa. E o poder que tem sobre a igreja é uma dificuldade de usar esse poder. E o pior de tudo é que já foi dado, já é nosso. Aí às vezes a gente fica clamando, reclamando, porque o governo é desonesto, porque não traz alegria para nós, e o mal domina. Por quê? Porque não tem um servo para representar Deus lá. Infelizmente muitos ensinaram que a igreja não tem que se envolver, só tem que reclamar. A igreja não tem que se envolver não, só ficar reclamando. O papel da igreja é reclamar, não é se envolver. Você fica aqui quietinho, porque o nosso papel é só reclamar, mais nada. Fica lá. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Nós temos um ministro da economia. O apelido dele é Taxade. Ele quer trazer o arcabouço fiscal para aumentar a cobrança de impostos. Nós temos um presidente que ele falou que a culpa é dos ricos, porque os ricos não compram tanto como os pobres. Já falei sobre isso aqui. Se eu sou um governante, eu não gosto dos ricos, então eu quero que todo mundo continue pobre. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Por que a igreja tem que se envolver com política? Porque precisa de um justo, de uma pessoa sábia, com sabedoria de Deus para estar lá, trazendo paz sobre a nação, trazendo coisas boas, direitos aos pobres. Tem lugares na nossa nação que não tem nem saneamento básico. Como pode isso? Você vai ver o impostômetro, está na casa dos trilhões. Como é que uma casa não pode ter o saneamento básico? Como é que tem pessoas sem esgoto? Como? Poder de influência da igreja que não está reinando, não está conquistando, não está influenciando. É o que eu estou falando aqui. Você não precisa achar que você vai ser político lá dentro, mas você tem um poder de influência. Você pode pegar uma informação como essa aqui e compartilhar. Pega esse trecho aqui que está sendo ministrado, faz um recorte. Isso é simples de se fazer. E compartilhe no seu Facebook, compartilhe no Instagram, no WhatsApp. Procure no YouTube alguns vídeos acerca de direitos, acerca de informações do reino do Senhor, da igreja de Deus, acerca de justiça, acerca de um político que você já considera como um servo do Senhor, representando o Senhor naquele lugar. Pega esse assunto e compartilhe. Compartilhe para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu marido, você compartilhe para o mundo afora. Porque você vai estar influenciando, você vai estar aconselhando. Não seja omisso. Pare de reclamar e vai exercer influência. Use o monte da comunicação. Use a mídia para que você exerça influência.
estabeleça o governo, expanda o governo de Deus através do conhecimento. Muitas pessoas sendo enganadas. Nós falamos aqui, o Equeu é destruição, é desinformação, confusão. Nós precisamos vencer esse trono através da verdade, através da informação verdadeira, da informação positiva, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Nós tivemos políticas passadas, o que aconteceu? Corta as redes sociais, o que é isso? Censura. Inflige um artigo 5º da nossa Constituição. O poder de comunicação é um dos maiores poderes que a igreja tem hoje, a internet. A globalização, a informação. Você poder compartilhar. O WhatsApp você compartilhar para 10, 20, 30. Agora começar, acho que é de 5 em 5. Começando aos poucos. Agora um político parlamentar que foi chamado para falar, ou seja, para falar no nosso lugar, e ele está assegurado pela lei, que ele é imune a opiniões e falar de qualquer coisa, está dentro da lei, ele pode falar de quaisquer coisas. A lei está falando disso, mas hoje não está podendo. O parlamentar que fala alguma coisa que o sistema, né, não gosta, corta as redes sociais. Acaba com o quê? Com a comunicação. Aí o povo eteu vem, exerce o governo, e daqui a pouco os Zeus entra e continua estabelecendo o governo. Porque cessou a comunicação. Vários canais de YouTube foram cortados. O Elon Musk agora teve que retirar como é que é? A agência não. É a agência brasileira mesmo, do X, do Brasil, tirou, porque os funcionários estavam sofrendo ameaças. Aí agora o ministro do STF deu 24 horas para que ele traga as pessoas de volta. Senão vai ser banido o X do país. E aí ninguém vai poder usar o Twitter, o X. Isso é o quê? Impedindo a informação. Impedindo você de influenciar, de estabelecer, de expandir a verdade. Se você estiver mentindo, existe lei para isso. Calúnia, difamação. Esqueci o nome da outra. Me ajuda aí. Calúnia, difamação e injúria. Difamar é você acabar com a fama da pessoa, ou trazer uma fama ruim para ela. Se você traz isso dentro da lei, você vai ser punido, você paga uma multa, você exerce qualquer tipo de serviço comunitário, enfim, não é te banir. Banir é censura prévia, porque está falando que você vai continuar errando, sem saber o que você vai falar. Se você fala assim, não, estou arrependido, não importa, agora você vai poder falar mais nunca. É isso que está acontecendo, impedindo o direito de comunicação. E a igreja fica assim, Senhor. Dia 7 de setembro é dia da independência. Só que como há independência se nós não temos liberdade? Está sendo feita uma convocação para que o povo vá às ruas de São Paulo clamar por liberdade. Você já compartilhou essa informação? Você está com medo do PF bater na sua casa? Você não precisa defender a política. Não estou chamando para defender Bolsonaro, não estou chamando para defender direitismo, o centralismo, ficar contra a esquerda. Estou te chamando para assumir poder de influência de governo. Estou te chamando para compartilhar a verdade, para aconselhar pessoas, para abrir os olhos das pessoas. Estou te chamando para se posicionar. Estou te chamando para que você busque justiça de Deus, para que você busque honestidade de Deus, para que você busque direito de Deus sobre os pobres, sobre os cidadãos. É isso. Para que você apoie um lado, você não precisa denegrir, difamar ou contaminar o outro. Você só precisa ser verdadeiro. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Hoje a internet não nos deixa enganados. Um político vem na internet e fala assim:
eu sou contra o aborto e eu não sou a favor da liberação das drogas. E aí ele vai na igreja, pede a oração do pastor, assina uma carta se comprometendo a esses valores. Isso em tempo de campanha. Aí quando você vai somente pesquisar algumas coisas, você vê que uma semana atrás tem um vídeo na internet, que não é inteligência artificial, que o cara está falando que ele é a favor do aborto. Ele se converteu de repente? Pode acontecer. Quem dera se fosse assim. Mas ele falar que nunca foi, não estou falando ele que eu estou falando, não estou falando de uma pessoa, estou falando sobre você saber pesquisar. Estou falando sobre você não ser enganado. Quer ver um recorte aqui que está falando muito aí? Eu assisti, estou falando para você sobre ser verdadeiro, sobre ser justo. Eu assisti na época do Flow, ele fez um podcast com todos os presidenciáveis, todos os candidatos. Um deles sou eu, o presidente Lula. E como eu assisti, eu vi que em um momento o presidente Lula ele falou o seguinte: políticos por aí, eles acham que é só mentir. Ele falou dessa forma: políticos por aí acham que é só mentir. Aí ele foi, se posicionou como se fosse o político. Ele falou, ensinando, né, como se ele estivesse falando assim, como se fosse ele falando por si mesmo. Ele falou: políticos por aí acham que é só mentir e que tudo dá certo. Ele acha que é só mentir, você conta uma mentirinha aqui, você conta uma mentirinha ali. Aí pegaram só essa parte e falaram como se fosse ele falando. Pegaram esse recorte e começaram a divulgar um monte. Você não entendido disso, você pegou esse recorte e começou a propagar. Só que esse recorte verdadeiramente foi uma fake news, que eles gostam muito de falar. Porque ele não estava falando de si mesmo, ele estava dando exemplos de políticos que usam mentira. Estou falando que ele é verdadeiro, não estou falando isso, estou falando sobre ser justo, sobre pesquisar, sobre conhecer a verdade. Então tem recortes, por exemplo, na pandemia pegaram um recorte do Bolsonaro, que falaram que ele estava zombando das pessoas que estavam doentes, fazendo... Quem viu esse recorte? Foi um recorte. Naquele momento, a entrevista completa, ele estava falando mal do ministro Mandetta, que era o ministro da saúde na época, o ministro dele. Ele falou: Mandetta, ele está querendo que as pessoas fiquem em casa e só quando tiver um caso mais extremo que a pessoa procure um médico. Depois que ele falou isso, ele falou assim: está querendo o quê? Que a pessoa está em casa lá, quase morrendo. Aí eles pegaram só esse trecho e falaram que Bolsonaro estava zombando dos doentes. Fizeram um recorte. Então, para você saber o que é verdade e o que é mentira, pesquise. Você tem liberdade para pesquisar. Essa liberdade que estão querendo retirar de nós, mas enquanto você tem internet, a internet ela não esquece das coisas. E não fique por recortes, pesquise, ore, busque direção de Deus, busque sabedoria na multidão de conselhos. Não seja omisso, não seja injusto, mas seja honesto, seja verdadeiro. É isso que o Senhor espera de nós. Aí quando alguém vier falar: mas você viu, ele fez isso, fez aquilo, eu falo: não, calma, a verdade é essa. Aí você manda um vídeo para a pessoa. Ah, mas é 1 hora de entrevista, ó. Pega ali a partir do minuto tal que você vai entender o que aconteceu. É isso. Você já influenciou, já mostrou a verdade para alguém. Você não vai defender, como estou falando aqui, você não tem que defender, você não tem que ser apadrinhado por nenhum político. Você é o político na terra. E você tem que representar o reino. E o reino busca justiça aos pobres, direito aos pobres, honestidade que traz alegria, verdade para que não traga maldade. O pobre e aquele que o explora, só tem uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Eu estou falando sobre isso. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz.
palavra fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Estado é um Estado laico. Quem quer dizer isso? É um Estado sem religião. O governo não tem religião. Mas o nosso povo, pelo menos 80% é cristão. Então o Estado é laico, mas a maioria do povo brasileiro é cristão. E nós temos um poder de reinar, de estabelecer essa visão, de expandir essa visão do reino. Aí o sistema, como já citou ali, traz divisão para o nosso meio, e a igreja fica dividida, e esse 80% fica fracionado, fica desfragmentado. Aí não tem o poder de unidade para reinar. Se você pesquisar um pouco agora sobre a campanha dos prefeitos agora em São Paulo, você vai ver o que está acontecendo. Verdades, mentiras, injustiças, divisão, unidade. Você vê tudo isso. E a maior metrópole da América Latina, São Paulo. Quem se tornar prefeito de São Paulo, o Brasil vai sofrer as consequências de quem estiver lá. E você pesquisando um pouquinho sobre a prefeitura de São Paulo, você entende um pouco sobre o Brasil. Volto a perguntar: cristão e políticas não se misturam? Precisamos aprender a entender, a pelo menos orar por nossa nação. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode a controlar. O parlamentar é aquele usado com poder para parlar. Nós somos chamados como políticos de Deus para falar de Deus. Primeiro governo que nós precisamos assumir é sobre a nossa língua. Para reinarmos sobre a terra, precisamos exercer governo sobre a nossa língua. Cuidado com o que falamos. Palavras são frequências. Palavras são sementes. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, ao invés de reclamar, vamos orar. Ao invés de reclamar, fala: eis-me aqui, Senhor. Ao invés de ficar omisso, fale a verdade. Ao invés de ficar omisso, compartilhe conselhos. Ao invés de ficar omisso, influencie através da palavra, através do aconselhamento. 9 horas. Já falei aqui sobre os gigazeus. Gigazeus significa vivendo no barro e representa o ser motivado por desejos e ambições terrenas. Em essência, representa a corrupção trazida pela soberba da vida. A definição de corrupção é deficiência de integridade, virtude ou moralidade. Isto é o que atualmente dita as regras na política e no governo. Lucas 17, versículo 20, 21. Fala: cada vez tenho sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas versões falam: está dentro de vocês. É esse reino que o Senhor deseja que seja estabelecido. Não é ficar assim: o reino de Deus está ali, está lá, colar, não. Está dentro de nós. Nós carregamos esse reino. Todos os governos são afetados pela corrupção. Há uma sabotagem interna que garante a sua eventual implosão, que é a explosão de dentro para fora. O único governo que não terá corrupção é o reino de Deus. A corrupção, ela começa de dentro dos palácios, dos governos, das câmaras, congressos, assembleias, prefeituras. A corrupção começa lá dentro. E o reino de Deus também começa daqui de dentro. O rei dos Girgazeus, Lúcifer, senta-se no topo desta montanha, onde ele especificamente atua como anticristo. Seu papel sobre as nações é incitar e levantar
seja o que for, para derrotar os propósitos de Deus na terra. Primeira coisa que ele quer fazer, destruir Israel. Ele usa nações, governos do mundo inteiro para destruir Israel. Israel foi atacado no ano passado, na festa de Yom Kippur, se não me engano. Mais de 1000 pessoas morreram no ataque do Hamas. Israel foi lá, uma ofensiva, exterminar os inimigos, um monte de pessoas sequestradas que estão lá em cárcere privado, e Israel fazendo de tudo para resgatar essas pessoas, matando seus inimigos. O mundo todo olha para essa situação e sabe quem que eles condenam? Israel. Israel pode ser atacado, pode matar um monte de gente, mas Israel se defender não pode. O nosso presidente ele está a favor do Hamas, porque Israel é genocida. Essas são palavras dele, não estou falando mal, estou falando a verdade. Essa semana ele estava com um lenço que estava escrito assim, ó: Palestina, Israel é nossa, Jerusalém, estamos chegando. Aí você vê o Irã contra Israel, o Líbano contra Israel, a Turquia não querendo muito se envolver, mas está contra, o Egito também meio neutro, mas sabemos que é contra, a China a favor do Irã, o Rússia a favor do Irã, contra um povo, uma nação que está sendo atacada. Esses dias lançaram um míssil do Líbano, umas 3 semanas atrás, acertou uma praça pública, onde tinha crianças, e mataram essas crianças. A Israel foi lá com uma ofensiva e matou o líder do Hamas, dentro do Líbano, se eu não me engano. Quem é o ruim da história? É Israel. Israel é assassino. E outra coisa, esse espírito do anticristo não usa somente governos e nações, usa até mesmo no meio da igreja a destruição de Israel. Porque quando o Senhor está restaurando hoje os princípios da raiz, que é Santa, Cristo, e a oliveira verdadeira, que são os galhos que são de onde recebemos a essência, que é de Israel, muitos estão se levantando falando que a igreja é judaizante, que a igreja tem que se envolver com o antigo, que é Velho Testamento, com as coisas de Israel, porque lá é coisa de judeu. O espírito de anticristo trazendo divisão. O que ele pretende fazer? Trabalhar para destruir a próxima geração, trabalhar para destruir os cristãos, trabalhar para anular a mulher, ou liberar as Jezabéis, trabalhar para perverter os padrões sexuais. Ele tenta mudar e promover leis, pactos e acordos que contribuirão com o seu plano. Aquele que tenta subir essa montanha precisa entender quem governa essa montanha. Vamos ficar de pé. Semana que vem o Diego Vitorino vai estar ministrando aqui. Ele é um cristão que nós o apoiamos como representante do governo de Deus na área da política. Ele já tem estudado muito sobre isso, tem se posicionado sobre isso. E eu chamei para trazer aqui a visão, dentro dessa lição, a visão sobre o cristão e a política. Ele vai estar ministrando aqui na dia 5, quinta-feira que vem. E aí depois eu estarei dando continuidade. Eu devo dar mais umas 2 aulas, umas 2 aulas sobre esse assunto. Depois nós entramos no outro povo. Mas agora o que nós vamos fazer é orar. Eu quero chamar 3 pessoas aqui à frente. Bora logo, senão passa. Cada um vai orar por um poder. Passou direto, né? Vai orar não é a igreja. Vem mais um, nós vamos orar. Primeira posição, irmãos, que nós precisamos assumir é da oração. Tudo começa na oração. Você pode não ter o poder de influenciar através de redes sociais, que você não sabe mexer nisso. Você não consegue entender esse negócio de política, não sabe conversar sobre isso com ninguém. Você não tem nem paciência para pesquisar, você não tem tempo para isso. Você não vai nunca botar seu pé nem no legislativo, judiciário, executivo.
Mas um poder que você tem é de orar, de gerar as coisas, buscar resposta, direção, buscar mudança do Senhor sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre o bairro, a cidade, estado, nação e até os confins da terra. Tudo começa na oração. Eu fui fazer um curso no Sebrae e lá tinha um modelo Canva, né? Que você cria um modelo de negócio, um quadro pronto assim. Eu creio que antes de você montar esse modelo, você precisa gerar na oração. Você quer uma porta de emprego, você quer sair do seu emprego, você quer cura, você quer revelação de Deus, você quer casar, você quer perdoar, liberar perdão. Tudo começa na oração. Você quer mudar o seu bairro, a sua casa, você quer alguma coisa, tudo que você quiser, tudo começa na oração. Por isso eu estou motivando você, a terceira pessoa, para estar aqui orando, assumindo sua posição de pelo menos estar orando pela nossa nação. Já temos aqui um representante para o poder executivo, um para o judiciário, só falta um representante para o poder legislativo. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Yeshua HaMashiach, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós que aguardamos a volta de Cristo. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Quando não vem três, eu vou orar. Sem unidade não vem força. Vamos paciente. Descarregou na hora. Sério? Como é que mexe aqui? Oi? Que papel que você mandou que era relacionado? Vocês compromissos materiais? Você fez assim? Eu já entendi. Salvar, né? Ah, não precisa não. Só precisa perguntar para eles aí. Tá de acordo? Não, mas eu estou aqui onde eu estou. Aí é só apertar o X. Só apertar o X aí. E aí, salva sozinho? É do YouTube.